Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um vídeo do nosso canal no YouTube Materializando a História. Hoje o tema que a gente vai discutir é o projeto educacional do governo Bolsonaro, ou seria um não projeto. Escuta essa aí. Bom, no último dia 15 e no dia 30 de maio, nós assistimos manifestações de estudantes, professores que foram às ruas para questionar o corte de gastos que o governo Bolsonaro disse que ia fazer para a educação brasileira. Nesse corte estava previsto 30% de contingenciamento. Mas Cláudio, afinal, o que é corte e o que é contingenciamento? O contingenciamento, na verdade, segundo o governo, é durante um período específico, durante um período determinado. Ou seja, vai haver uma pausa do investimento para que daqui um pouco, quando tiver uma arrecadação de imposto satisfatória, que esse investimento volte. Mas na prática, isso significa que é um corte, ou seja, até esse tempo que está previsto, não terão mais investimentos em pesquisa, em compras de equipamento científico, nem pagar a luz e nem pagar o aluguel vai ser então possível para essas universidades, já que o corte é de 30%. Mas então, pensando nisso, o que eu quero discutir com vocês? Eu quero discutir o projeto educacional do governo Bolsonaro. Até porque esse projeto, o corte, na verdade, faz parte do projeto educacional do Bolsonaro. Ou seja, é uma tentativa de sucatear a educação pública, sucatear principalmente as universidades públicas, que é fonte de conhecimento científico e intelectual e que pode colocar o Brasil no que tange o desenvolvimento. Então, além do sucateamento da universidade com o corte de 30%, é importante a gente falar que o Bolsonaro vem sempre à tona nas redes sociais, na televisão ou em um áudio do WhatsApp, que certamente você já deve ter ouvido, vociferando os seus inimigos, seja eles professores que são intitulados de marxistas, são professores que são doutrinadores e que a escola ensina pouco as pessoas a ler, a escrever e a fazer conta de matemática. Na verdade, a escola seria um espaço para o Bolsonaro, de falar sobre sexualidade, falar sobre marxismo e que na verdade a gente sabe, quem está na escola, eu como professor e você que deve ter algum parente na escola ou mesmo um estudante, sabe que a gente pouco fala sobre isso. Na escola pública, muito menos. Por quê? Os professores estão sempre atarefados com tarefas burocráticas, preencher diário, explicar para o coordenador o que tem que fazer, tarefas extracurriculares, e também falta de material, falta de estrutura para conseguir lecionar com qualidade. E os professores das escolas particulares estão sempre atoladas com conteúdo, principalmente para fazer com que seus alunos passem no vestibular. Então, esse projeto educacional do governo Bolsonaro é uma tentativa principalmente de colocar para todos os estudantes uma maneira só de ver o mundo, uma maneira que não é crítica e uma maneira que vai colocar sempre o indivíduo abaixo da economia. O que eu estou querendo dizer com isso? Que na hora que ele vai discutir educação, é mais importante para ele o orçamento público do que um investimento na educação. Ou seja, quem nomeia o ministro da educação, que tem até nome estrangeiro aí, seja ele o Vélez ou o Weintraub, que é um nome tão difícil de pronunciar, quem diz, sobretudo sobre esse último ministro, quem nomeou foi o senhor Paulo Guedes. Mas afinal, o que o Paulo Guedes tem a ver com a educação? Bom, o Paulo Guedes tem a ver com a educação, que ele está muito preocupado, na verdade, principalmente com o seu investimento. Cláudio, não estou entendendo direito. O que o Paulo Guedes tem a ver com o ministro da Educação? Bom, o Paulo Guedes, ele era um investidor financeiro. Na verdade, ele diz que era, mas há muitas investigações acerca das ações do Paulo Guedes de que ele é ainda um investidor financeiro. E esses investimentos que ele gere, que ele faz a administração, tem muito investimento em setores da educação privada. Ou seja, quando ele sucateia e contingencia ou corta o investimento em educação, ele está principalmente pensando no avanço que a educação privada vai ter no Brasil. Ou seja, isso também é um projeto privatizante, é um projeto inclusive que o senhor Paulo Guedes, que você pode conferir na matéria que a gente vai colocar aqui, que ele está bastante preocupado com o seu
próprio investimento, é utilizar do Estado, tá, para gerenciar os recursos individuais. Mas enfim, é bom a gente notar que esse projeto educacional do Bolsonaro, ele revigora uma ideia antiga, principalmente de empresários do setor educacional brasileiro. Qual é essa proposta? Você investe pouco, você cria um inimigo comum, que são os professores e a comunidade acadêmica, e você joga a sociedade contra aqueles que estão dentro dessa comunidade. Isso vai gerar um esfacelamento, uma ruptura dentro dessa sociedade, que vai fazer com que a comunidade acadêmica fique sem meio de ação, fique sem meio de defesa. E sem meio de defesa fica difícil, principalmente, de convencer você que está nos ouvindo e também a sociedade de que o projeto educacional pode ser um projeto de qualidade e um projeto que possa trazer o desenvolvimento científico do nosso país. Bom, nós já falamos de 2 pontos importantes do projeto educacional do Bolsonaro. O primeiro são os cortes de 30% na educação de ensino superior. E segundo, a eleição do inimigo ideológico comum para colocar medo na sociedade. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o terceiro ponto, que faz parte do projeto educacional e que vira e mexe ele vem falando sobre isso, principalmente com o apoio de congressistas conservadores e de movimentos sociais de direita no nosso país. Esse projeto se chama Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido vem dizer que nas escolas públicas brasileiras existem muitos doutrinadores, marxistas, e que lá o debate sempre é focado para uma história que é parcial, por uma filosofia que é parcial e que se fala sobre sexualidade ou sexualização do corpo dentro da escola. Na verdade, para todo mundo que frequenta uma escola, seja você que é estudante ou você que tem um familiar na escola, ou nós que somos professores, a gente sabe que isso pouco se fala dentro das escolas públicas, principalmente ou pela falta de tempo ou pela falta de estrutura. O que na verdade esse projeto tem a dizer pra gente, e o real significado dele, é uma perseguição a todos aqueles que querem trazer vertentes críticas à moralidade, ao status quo, até porque a escola é um espaço de conhecimento que vai principalmente mostrar a pluralidade de ideias que foram construídas ao longo da existência humana. Então são 200 mil anos de existência do Homo sapiens e são 200 mil anos de conhecimento acumulado. Logo, todo esse conhecimento acumulado, ele não necessariamente é o conhecimento da sua família. E por isso que a escola é um espaço bastante importante para você ter contato com conhecimento que é divergente daquele que você aprende na sua família, mas também é um lugar de sociabilidade e de produção de novas visões de mundo. O que na verdade esse projeto está querendo dizer também é que a escola deveria ensinar só a ler, a escrever e a matemática, ou seja, ensinando o básico, ela estaria cumprindo a sua função social. Ou seja, vamos deixar as matérias que são tipicamente críticas, que ensinam a dúvida e a filosofar de lado. E isso traria muitas consequências para o desenvolvimento intelectual. Ou seja, é importante que você aprenda a fazer contas de matemática? Sim, claro. É importante que você aprenda a conhecer um pouco mais sobre a biologia? Claro. É importante que você também conheça sobre a história humana, a filosofia e a sociologia? É óbvio que sim, porque só a integridade dessas 3 formas de ciência, ciências humanas, biológicas e humanidades, juntinhas é que poderão trazer, de certa forma, um conhecimento um pouco mais sério para os estudantes da escola pública e da escola privada. Além disso, você assistiu também que o Bolsonaro às vezes comenta sobre um projeto chamado Educação Domiciliar, ou seja, ele reivindica o direito das famílias poderem educar o seu próprio filho, dizendo que já que a escola não consegue oferecer um ensino crítico, seria importante que as pessoas pudessem ter essa forma de conhecimento para passar para os seus filhos. Ele parte de um pressuposto de que isso é um aspecto liberal, um poder de escolha das famílias.
Mas a gente que vai se aprofundar um pouquinho nessa história, a gente vai ver que disso não tem nada de liberal e tem muito de conservador. Por que tem muito de conservador? Porque o que ele está querendo provocar aí, na verdade, é uma restrição do direito ao pensar, do direito ao acesso ao conhecimento, que, na verdade, o aluno deveria ter. Lembrando que uma criança, um aluno, um estudante, ele não é posse, né, uma propriedade privada dos seus pais. Ele tem o direito, sim, de conhecer tudo aquilo que foi acumulado pela humanidade. Então, isso nada mais é do que um projeto bastante conservador, bastante limitador, que vai fazer com que o estudante sempre defenda a moralidade da sua família. Então imagine você, né, uma família de escravocratas, né, que defendem a escravidão. Qual o valor que essa família vai passar para o seu filho? É o valor da escravidão, de que a escravidão foi certa, de que a escravização foi necessária no país, e a gente sabe que isso nada mais é do que buscar o preconceito, a indiferença, né? E também acabar com a liberdade alheia. Então, o quão de liberal e o quão de criticidade tem num conhecimento que a família possa passar. Então, o que a gente defende é, na verdade, que a escola possa ser um espaço plural, um espaço onde o estudante possa ter acesso ao conhecimento que não seja necessariamente só o da sua família e que com isso consiga escolher os caminhos próprios aí para seguir. Então esse tipo de educação, que ele é de certa forma bastante pequeno no Brasil, começa a ganhar cada vez mais espaço com o discurso do Bolsonaro. E isso de certa forma prejudica a formação intelectual, científica de quem na verdade vai ficar submetido a esta. Por fim, nós falamos aqui de 4 grandes pontos importantes a respeito do projeto do Bolsonaro. Primeiro, o corte, depois a eleição do inimigo ideológico, o escola sem partido e a educação domiciliar. É claro que para esgotar temas como esse, que seriam de bastante profundeza, né, seria bastante profundo, a gente precisaria aqui de dias para discutir, de uma série de profissionais da área para trazer, para dar voz a essas críticas, a esses posicionamentos, mas a ideia do vídeo não é essa. A ideia do vídeo é fazer com que você saia desse vídeo, busque mais informações e consiga construir um pouco aquilo que você acredita como uma verdade e como uma experiência de mundo. Então, eu convido vocês a fazer a reflexão conosco que esse projeto educacional do Bolsonaro, ele é um projeto ideológico, mas sobretudo um projeto econômico, cujo objetivo é sucatear, privatizar e vender toda a educação pública brasileira para as instituições de ensino privado no Brasil. Lembrando que o senhor Paulo Guedes ele tem investimento no setor e tem uma irmã também que é presidente de uma instituição que é conglomerada das universidades particulares. Ou seja, ela defende os interesses de instituições como a Anhanguera, como o Croton, cujo objetivo é o lucro e não o conhecimento. Então fica aqui a dica principalmente para você conhecer um pouco mais sobre o projeto educacional do Bolsonaro e se quiser ainda mais aprofundar o debate, ouça o nosso podcast, né, que lá a gente discutiu com mais de 1 hora aí, mais ou menos, um pouco mais profundamente esse projeto, que nada mais é um projeto prejudicial para aqueles que pensam a educação de qualidade. Bom, aqui fica o meu abraço para você que me ouviu até o final. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. E se você quiser sugerir, criticar, dar dicas de temas que você quer que a gente discuta ou que eu fale um pouquinho sobre isso, põe aí em mensagem que a gente vai ler, vai discutir e criar alguns podcasts mais profundos sobre o tema. Materializando História fica por aqui. Um grande abraço!